todos, sejam bem-vindos à nossa aula sobre o Framework Vue JS, da disciplina de Desenvolvimento de Aplicações. Eu sou o Índio António Almeida e hoje vamos explorar como esta ferramenta moderna pode transformar a forma como construímos interfaces para a web. Para guiar a nossa sessão, este é o plano de aula. Começaremos com uma introdução ao que é o Vue, o JS e os seus benefícios. Passaremos pelos conceitos fundamentais de reatividade e DOM virtual. Aprenderemos a gerir eventos e métodos e veremos como organizar o projeto através de componentes. Terminaremos com exercícios práticos para consolidar tudo o que aprendemos, mas afinal, o que é o Vue JS? É definido como uma framework progressiva para criar interfaces. A grande diferença é a reatividade. Enquanto no JavaScript puro precisamos de selecionar manualmente o elemento e atualizar o seu texto, no Vue simplesmente alteramos o valor de uma variável e o DOM atualiza-se sozinho, como podem ver no exemplo do Olá Mu. Agora que temos uma ideia geral, vamos mergulhar na primeira secção para entender as bases fundamentais do Vue JS e o seu propósito. O Vue JS é extremamente versátil, ele é a escolha ideal para criar single page applications modernas, mas também brilha no desenvolvimento de dashboards administrativos complexos ou até para adicionar pequenos widgets interativos em sites tradicionais que já existem, onde devemos escolher o Vue. É excelente para projetos que precisam de rapidez na entrega e alta performance na interface, seja para um dashboard de análise de dados ou para uma loja online dinâmica. O Vue oferece o equilíbrio certo entre escala e facilidade de implementação. É comum confundir frameworks e bibliotecas. O React é tecnicamente uma biblioteca focada na visualização, enquanto o Angular é uma framework completa com tudo incluído. O Vue posiciona-se como uma framework progressiva, tem um ecossistema completo, mas permite um controle de fluxo híbrido que se adapta às necessidades da sua aplicação. A filosofia do Vue baseia-se em três pilares: simplicidade, sendo muito fácil de ler para quem já sabe HTML e CSS; reatividade, mantendo os dados e a vista sincronizados; e incrementalidade, permitindo que usemos apenas numa parte do site ou na aplicação inteira. Entre as principais vantagens, destaco a curva de aprendizagem suave, o desempenho leve graças ao baixo peso do bundle e uma documentação que é considerada uma das melhores do mundo do desenvolvimento de software. Falando sobre a curva de aprendizagem, se você já conhece HTML, CSS e um pouco de JavaScript, já está a meio caminho. Ao contrário de outras ferramentas que exigem configurações complexas desde o dia 1, o Vue evolui conforme a necessidade do seu projeto aumenta. Neste comparativo, vemos que o Vue equilibra bem a complexidade e a adoção, enquanto o React lidera o mercado e o Angular domina ambientes corporativos rígidos. O Vue tem crescido imenso na comunidade open source e em empresas tecnológicas pela sua flexibilidade e rapidez. Agora que já conhecemos a teoria, vamos pôr as mãos na massa e ver como dar os primeiros passos para desenvolver com Vue JS. A forma mais rápida de começar é através de uma CDN, inserindo uma tag script no seu ficheiro HTML. É ideal para protótipos e aprendizagem, pois não requer instalação. Contudo, lembrem-se que para produção usaremos métodos mais robustos com sistemas de build. Vejamos o nosso primeiro Hello World. Usamos a sintaxe de chavetas duplas, conhecida como Mustache Syntax, para interpolar texto. Basta definir a variável message no JavaScript e ela aparecerá magicamente dentro da div no HTML. O coração de uma aplicação Vue é a instância criada com o createApp. Após definirmos os nossos dados iniciais, usamos o método mount para dizer ao Vue qual o elemento HTML, neste caso o ID A, que ele deve controlar e tornar dinâmico. Os dados no Vue são definidos na função data_ala. Pensem nisto como o estado da aplicação. O que é fantástico é que qualquer variável definida nesta função torna-se reativa automaticamente. Se o estado muda, a Vue reflete essa mudança instantaneamente.
O data binding é a ligação direta entre o código e a interface. Como vemos no diagrama, o fluxo de dados vai do JavaScript para o HTML através das chavetas. Se alterarmos message all name no script, a interface Olavu atualiza-se em tempo real, sem qualquer esforço extra. Para reforçar o conceito de reatividade, no JavaScript tradicional, você precisa de ir buscar o elemento e mudar o seu inner text. No Vue, basta fazer this message igual a novo valor. O Vue detecta a mudança e faz o trabalho pesado de atualizar apenas a parte necessária do DOM. Vamos agora avançar para as diretivas, que são atributos especiais que nos permitem manipular a UI de forma dinâmica e elegante. Aqui temos uma visão geral das diretivas mais usadas, o vbind para atributos, o vmodel para formulários, o vif para lógica condicional e o vfor para percorrer listas. Elas são como comandos especiais que damos ao HTML. O vmodel é essencial para formulários. Ele cria uma ligação bidirecional, ou seja, se o utilizador escrever no input, a variável no JavaScript muda, e se mudarmos a variável via código, o texto no input também muda. Já o vbind, ou simplesmente ela, serve para ligar atributos HTML como o src de uma imagem ou o href de um link aos nossos dados. Isto permite, por exemplo, mudar a imagem de perfil de um utilizador de forma dinâmica baseada no estado da aplicação. Neste exemplo prático de vmodel, vemos como a sincronização é instantânea. Ao digitar Afonso no campo de texto, a mensagem de saudação em baixo reflete esse nome imediatamente, simplificando imenso a gestão de formulários. A diretiva vif trata da renderização condicional. Se a condição for falsa, o elemento nem sequer existe no DOM. É a forma perfeita de mostrar ou esconder conteúdos, como por exemplo uma mensagem de boas-vindas apenas para utilizadores logados. É importante distinguir o vif do vshow. O vif remove fisicamente o elemento do HTML, sendo melhor para segurança ou conteúdos pesados. O vshow apenas esconde o elemento com CSS, display, none, sendo ideal para coisas que alternam de visibilidade com muita frequência. Para lidar com listas, usamos o vfor. Funciona como um ciclo for each que cria um elemento para cada item da nossa lista. É crucial usar o atributo key para que o Vue saiba exatamente qual item é qual e consiga otimizar a performance. Aprofundando a importância da key, ela evita que o Vue tenha de recriar toda a lista sempre que algo muda. Usar IDs únicos e estáveis permite que a framework apenas reordene os elementos existentes, o que é muito mais eficiente que usar o índice do array. Agora que sabemos exibir dados, vamos aprender a reagir às ações do utilizador com eventos e métodos. Os eventos, como cliques, disparam a lógica da nossa aplicação. No template, usamos @click para chamar os métodos, por sua vez, são as funções onde escrevemos a lógica de negócio e manipulamos os nossos dados reativos. Um exemplo clássico é o contador de cliques. Usamos o @click para chamar o método incrementar. Cada vez que o botão é pressionado, a variável contador aumenta e, graças à reatividade, o número exibido no ecrã atualiza-se na hora. Os métodos são definidos dentro do objeto methods e têm acesso a tudo na instância através da palavra-chave this. São ideais para submeter formulários, fazer cálculos rápidos ou qualquer ação que deva acontecer após uma interação específica. As computed properties são valores calculados que dependem de outros dados. A grande vantagem é o sistema de cache. Elas só voltam a calcular se os dados originais mudarem. Isto poupa processamento em comparação com métodos que executam sempre que a página é atualizada. Às vezes precisamos de observar mudanças específicas para realizar tarefas mais complexas, como chamadas a uma API. Para isso usamos os watchers.
Enquanto a Computed Property devolve um valor, o Watcher executa uma ação ou efeito secundário quando uma variável muda. Para resumir, as compute são para dados transformados com cache, os métodos para ações explícitas e eventos, e os watchers para efeitos secundários e operações assíncronas baseadas na mudança de dados. Os lifecycle hooks permitem-nos intervir em momentos específicos da vida de um componente. O mais comum é o mounted, que é o momento perfeito para carregar dados de uma base de dados assim que o componente aparece no ecrã do utilizador. Entramos agora no tema dos componentes, que são a base de qualquer aplicação Vue moderna e organizada. Pensem nos componentes como peças de Lego, blocos de UI independentes que contêm o seu próprio HTML, CSS e lógica. Podemos criar um componente de botão ou de cabeçalho e reutilizá-lo em várias partes da aplicação, mantendo o código limpo. Uma aplicação Vue é organizada como uma árvore de componentes. Temos a aplicação principal, a app, no topo, que contém cabeçalhos, rodapés e listas, que por sua vez contêm itens individuais. Esta estrutura hierárquica facilita muito a manutenção e a colaboração em equipa. O formato padrão é o Single File Component com a extensão Vue. Num único ficheiro, temos o template para o HTML, o script para a lógica e o style para o design. É uma forma muito intuitiva de manter tudo o que diz respeito a um componente no mesmo lugar. Ao trabalhar num projeto real, teremos uma estrutura de pastas organizada, a pastas RC Components, é onde guardamos os nossos ficheiros, .vu, e o main.js, serve como a porta de entrada que inicia toda a aplicação. Para começar um projeto profissional, usamos o terminal com o comando npm create vue@latest. Ele gera automaticamente toda a estrutura base, instala as ferramentas necessárias e deixa-nos prontos para começar a codificar com padrões modernos. Para usar um componente, precisamos de o criar, registar localmente ou globalmente e depois usá-lo como se fosse uma tag HTML personalizada. O registro local é geralmente preferido, pois ajuda o navegador a carregar apenas o que é necessário para aquela página. A comunicação entre componentes é vital. O pai passa dados para o filho através de props. É um fluxo unidirecional, o filho recebe a informação, mas não a deve alterar diretamente, garantindo que o fluxo de dados seja fácil de prever. E se o filho precisar falar com o pai, ele utiliza o M para garantir que o vosso código é profissional e fácil de manter. Vamos ver algumas boas práticas essenciais. Sigam estas regras, usem nomes claros e compostos para componentes. Nunca se esqueçam da K em ciclos V for e mantenham os componentes pequenos. Acima de tudo, deixem que o Vue manipule o DOM por vocês, evitem seletores diretos como o get element by ID. Chegou a hora de testar o que aprendemos. Vamos passar por alguns exercícios e questões rápidas para verificar se os conceitos ficaram claros. Vejamos este primeiro grupo de questões. O que faz o vModel? Para que serve o vFor? O que significa a reatividade no contexto V? E qual a diferença fundamental entre computed e methods? Pensem um pouco nas respostas. Aqui estão as respostas. O vModel é para ligação bidirecional. vFor renderiza listas. A reatividade é a atualização automática do DOM. E a grande diferença das computed é que elas têm sistema de cache, ao contrário dos métodos. Mais algumas perguntas para terminar. Como passamos dados do pai para o filho? O que faz a função mount? Para que servem os watchers? E o que define um single file component? Confirmando as respostas, usamos props para passar dados para baixo. Mount inicializa a aplicação no DOM. Watchers reagem a mudanças de dados. E um single file component é o nosso querido ficheiro Vue com template. Script é estilo. Terminamos por aqui a nossa introdução ao Vue.js. Se tiverem dúvidas ou questões,
não hesitem em contactar-me por e-mail ou perguntar agora. Muito obrigado pela vossa atenção e bom trabalho nos vossos projetos.